Fábio Coutinho, negociação com Aston Villa e Coutinho, essa negociação segue. Ontem eu falei com um dirigente do Vasco que me disse o seguinte, falou, Fábio, a tendência é que ele cumpra o contrato dele com Aston Villa e seja novamente emprestado ao Vasco. Ele falou assim, hoje eu te diria o seguinte, até dezembro a gente está contando que renova pelo menos mais 6 meses com ele. Aí você vai dizer assim, pô, mas por que até dezembro? Os filhos estão matriculados nos colégios. O nosso ano letivo acaba em dezembro. Tirar os filhos agora e levar para um outro país significa entrar no início do ano letivo do outro país. Porque o nosso ano letivo é de janeiro de fevereiro a dezembro. Então é diferente. Então, assim, é um fato. Felipe Coutinho quer continuar pelo menos até o fim do ano. E se ele cumprir o contrato dele com Aston Villa, somente através de um novo empréstimo. Ah, mas se ele rescindir, será que ele vai abrir mão? Ainda tem mais um ano de contrato. Não sei se ele faria isso. De qualquer forma, o Vasco está na expectativa de contar realmente com o Coutinho até o final do ano. O Coutinho está passando férias na Itália com a esposa, a Inê, Verratti com a esposa, Lucas Piton com a esposa. Estão sempre postando fotos lá, todo mundo junto, com os filhos também. Enfim, então, vamos ver. Vamos ver se vai ficar pelo menos até dezembro. Falei hoje com esse senhor, o Turco Mohamed, técnico que foi do Galo e que está hoje no Toluca, e ele me confirmou textualmente: Elinho não vai sair do Toluca, ele vai ficar no México, vou utilizá-lo. É o treinador que falou isso para mim. Então a situação do Elinho, ele vai permanecer, está em fase de adaptação e vai ficar, é muito talentoso, me disse hoje o Turco Mohamed, a quem agradeço, Antônio Mohamed, técnico do Toluca, que foi treinador aqui no Brasil também, que me deu essa posição oficial. Então o Elinho, pelo treinador, não sai até porque foi contratado recentemente. E a situação envolvendo o Biel, que ontem eu trouxe, ratificado hoje. O jogador vai ficar em Portugal até o final do ano. Acabou de chegar lá, não quer sair para não dar um passo atrás. Então esses 2 tiros já não vão acertar nada, absolutamente nada. Então, Elinho não vem, não vai ser liberado, e o Biel quer ficar em Portugal. Vamos ver para onde que o Vasco vai correr, né? Para buscar seus jogadores, para buscar novos jogadores. Aí é um trabalho do Admar. Acham? Eu vou explicitar aqui a situação de cada um. A situação do Ryan foi falada ontem pelo Admar Lopes, só pela multa. A multa hoje é de 40 milhões de euros para o futebol do exterior. É um belíssimo dinheiro. Não há dúvida nenhuma. Quase 300 milhões de reais, 280 milhões de reais, um pouquinho menos talvez, mas dificilmente alguém paga a multa. Mas é um jogador que cresce, mas o treinador pediu a permanência dele. Mas o assédio é grande, tem muita gente que está de olho, clubes ingleses principalmente. Então a situação do Ryan, a priori, fica. Mas se pintar o pagamento da multa, o Vasco vende. Mas será que se pintar um pouco abaixo da multa, será que o Vasco não deve vender também? Hoje surgiu uma notícia, e a gente foi correr atrás para entender a veracidade dela, de que poderia haver um interesse do Barcelona pelo menino Lucas Zucarello. Uma proposta em euros, mais alguma coisa para ele. A situação do Zucarello é muito simples. O Zucarello tem contrato com o Vasco até 2028, renovado esse ano. Agora, ele renovou esse ano. Ele chegou do Sport, esse ano ele renovou o contrato. O Zucarello tem 10% desse passe. Vasco Esporte Clube do Recife tem 45% do passe do Zucarello. Então o Vasco não tem 100% do Zucarello. Tem aí uma parceria com o Esporte Clube do Recife. Eu entrei em contato com o Alexandre Uran, filho do Eduardo Uran, famoso empresário, que é o empresário do Lucas Zucarello. E ele me desmentiu. Disse claramente, Flávio, não há hipótese de proposta do Barcelona. Se tivesse alguma possibilidade ou então alguém já pensando em ofertar alguma coisa ao Vasco, a gente já teria sabido. E não que ele não mereça, mas o Zucarello não tem minutagem ainda para interessar o Barcelona, mesmo pelo talento que ele é, 18 anos de idade. Mas existem sondagens, sim, de clubes europeus que sempre tem aquela coisa, esse menino aí, qual é a situação dele, como é que faz, como é que não faz. Mas hoje não há nada para o Lucas Zucarello. Mas e se pintar? Vende?
Não vende? Uma outra situação de outro jogador que é cria do Vasco. Leandrinho. Ele está de férias até o dia 30, que é o final do empréstimo do Vasco com o Chabab por ele. Ele não vai se apresentar provavelmente na segunda-feira e está sendo definido se ele vai voltar ao Vasco, porque há uma possibilidade já de proposta agora por ele. Ele fez 3 meses, abriu o mercado, jogou bem no Chabab, mas como eu já falei algumas vezes aqui, a janela árabe vai até setembro e tem esse Mundial. Mas a discussão é, o menino gostou do mel. Foi para o mundo árabe, ganhou em dólar, ganhou bem, teve conforto, teve estrutura para trabalhar. Vai voltar para o Vasco para quê? Em função dessa cabeça. Porém, tem o lado pessoal, de gostar do Vasco, de ter interesse em progredir no Vasco. Mas será que ele vai jogar nesse primeiro instante com Piton e Vitor Luiz? Não adianta você dizer aqui, não, tem que jogar porque o Piton. Não somos nós que vamos definir isso. Hoje, o Piton é titular, o Vitor Luiz é o reserva. O Leandrinho pode ser utilizado numa segunda linha, mas para não ser titular, para não ganhar em dólar, para ficar sempre na dúvida, será que não vale aproveitar essa oportunidade nesse instante? Então, isso ainda vai ser definido. O Vasco pode receber uma proposta, mas está definindo se ele volta ou não. Mas até o dia 30 ele está de férias. Então, segunda-feira, não vai aparecer a criança. E o outro é o Lucas Eduardo, que a ideia é não voltar mesmo. Ele está indo para a Ucrânia, jogador que está emprestado até o meio do ano que vem. E hoje eu ouvi das pessoas que estão fazendo negócio do Lucas Eduardo, de que ele vai para a Europa e não vai voltar mais. É jogador de Europa, jogador de seleção brasileira de base. O mercado conhece o Lucas Eduardo. Esse é um jogador que está emprestado, como foi o Eric Marcos, como foi o Paixão. Alguns deram certo e outros não deram certo. E aí eu pergunto a vocês, vocês venderiam? Vocês colocariam esses jogadores para fora? Eu acho muito complicado uma situação de não vender um clube que precisa. O Palmeiras também não precisa, mas o Palmeiras vendeu. Mas vendeu por valores exorbitantes. O Flamengo também não precisa, mas vende por valores exorbitantes. Talvez tenha chegado a hora do Vasco, com um diretor executivo estrangeiro, de dizer ao mercado: vocês não vão vir aqui pegar por dinheiro de pinga os nossos jogadores. Porque antigamente o jogador saía porque o Vasco estava atrasado. Foi o caso do Andrei, que foi o último caso praticamente, lá em 2022, a primeira medida da nova gestão do Vasco SAF. Foi renovar o Andrei, dar ao Vasco uma sobrevida e ele ser vendido para o Chelsea na janela seguinte. A mesma coisa deve acontecer com o Ryan, que renovou o contrato agora e deve ser vendido somente na janela do início do ano. Ou não, ou ficar mais um ano aqui. Mas o Vasco fez contrato até final de 2026, já sabendo que até ano que vem é o prazo final para o Ryan ir embora. Mas acho que nesse instante, principalmente o Ryan, acho que não vale. Acho que o Ryan é um jogador que está muito bem e vai crescer ainda mais. Leandrinho e Lucas Eduardo, eu acho que tem que fazer negócio. E o Zuccarello, depende da proposta. É um jogador de uma posição que não é um volante como o Lucas Eduardo, nem um lateral esquerdo como o Leandrinho, jogadores que não são valorizados pelas posições que estão. E eu não digo que eles não sejam valorizados, eu digo o valor de mercado é menor do que um ponta de lança, do que um 10, como é o Zuccarello, como é o Ryan, atacante, pela característica, jogador grande, forte, com cara de Europa. O Zuccarello é um menino ainda mirrado, precisa jogar mais, ter mais minutagem. Então, sinceramente, acho que nesse instante, deixa o Leandrinho seguir a vida dele, deixa o Lucas Eduardo seguir a vida dele, faz dinheiro com os dois, talvez pegue um percentual mais para frente numa futura negociação, e o Ryan se mantém para ajudar esse ano, talvez classificar o Vasco para melhores competições no ano que vem. E o Zuccarello esperar. Acho que o Vasco precisa dar mais minutagem ao Zuccarello. Acreditar mais no menino. Já se acreditou mais no Zuccarello dentro do Vasco. E precisa acreditar bastante, porque é um jogador interessante. Deixa eu ver aqui no chat qual é a opinião que vocês têm. O Mário Araújo está aqui. Até hoje não conseguimos substituto de Gabriel Peck. É verdade.
Danilo Caramês, Amodeu tem que dar as cartas para sabermos quanto temos nos cofres. Jamais saberás, amigo. O Júnior diz aqui, Leandrinho tem que ficar no Vasco, eu já discordo. Wagner Moraes, eles preferem dispensar os garotos e ficar com os bagres, mas não é um caso de dispensar. No caso do Lucas Eduardo, eu acho que sim, é um caso meio que de desleixo. Alguma coisa aconteceu muito sério com o Lucas Eduardo, jogador de muita qualidade, volante de primeira, jogador de seleção de base, e que de repente foi escanteado para jogar na segunda divisão da Ucrânia, praticamente na segunda ou primeira divisão, um time inferior. Mas, enfim, acontece.